ChurchCom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao último ChurchCom Podcast dessa terceira temporada. Eu sou Rodrigo Mota, já nem preciso mais me apresentar, fundador da ChurchCom, e tenho o prazer de conduzir você nessas jornadas aqui de conversa sobre comunicação e missão. A gente está chegando ao final dessa temporada, já com saudade. E na verdade eu tô me divertindo muito fazendo esse podcast. Eu espero que você desse outro lado aí também tenha sido provocado, tenha sido abençoado, que você tenha tido um tempo de enriquecimento sobre técnica, sobre pensamento de comunicação como ferramenta de missão, porque de fato eu tenho aprendido muito nessa temporada. Eu tô muito feliz de fazer essa temporada, tô sendo muito feliz mesmo com os resultados, com os feedbacks que vocês têm dado, e eu continuo encorajando para que vocês usem as redes sociais da ChurchCom para poder mandar sugestões, críticas, dúvidas, provocações, porque para a gente estimular essa comunidade de comunicação é muito importante que a gente interaja. Os canais estão abertos aí, inclusive para discordar da gente em algum momento, e tenho certeza que esse é um ambiente da gente se fortalecer, do entendimento do que Jesus quer da gente e pra gente nessa função de comunicador do reino. E eu encerro essa temporada trazendo um convidado que eu admiro demais. Ele é um cara que eu fico brincando que ele é o benchmark pra mim. O cara é pastor, ele é comunicador, ele é designer de essência, ele é músico, ele é missionário, já teve tocando comunicação fora do Brasil. E a gente vai conversar muito sobre tudo isso, assim, tentando entender onde a Bíblia, onde Jesus nos mostra que a comunicação é fundamental para a missão das igrejas. Então eu te convido para se deliciar, aumenta o volume aí. Eu tenho certeza que esse podcast é longo, mas eu tenho certeza que você vai de cabo a rabo e vai ouvir mais de uma vez ainda, porque tem muito conteúdo legal, muito conteúdo abençoador, provocativo, para que a gente faça mais e melhor para o reino. ChurchCom Podcast. Seja muito bem-vindo, Evandro! O cara que é o mais multitarefa que eu conheço, cara. Apesar da gente ficar à distância, né, cara? A última vez que a gente se tocou tem quase 5 anos já. Verdade. Mas eu fico te admirando, te acompanhando e orando por você à distância aqui pelas redes sociais, e você é o cara que é quase que o meu benchmark. É músico, designer, pastor, missionário, pai, esposo, cara. Conta um pouco de você, cara. É um prazerzaço poder gravar esse podcast com você, mano. Pô, velho, pode crer. Desde aquele rolê lá em Gramacho, né, no Rio de Janeiro, a gente não se trombou mais, mas estamos juntos na mesma pegada, na vida, na missão, né? Aquele rolê que eu nem sabia que a gente ia voltar, né, velho? Porque o negócio foi meio tenso, né? A gente nunca sabe, tá ligado? Nunca sabe. Bom, velho, eu tô envolvido com missão e design e música. Não é uma escolha, nunca foi opção, velho. Assim, eu cresci na Igreja Batista, eu sou embaixador do rei, né? E dizem, né, que uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. E, cara, foi muito legal porque tanto a música, por essa questão que na década de 80 a Igreja Batista era muito forte em ter corais de criança. Os embaixadores do rei era uma parada tipo Boy Scout, e que inseria o menino, né, num contexto de missão, de missões urbanas, de missão transcultural, com 10, 11 anos de idade, que é o que eu me lembro de estar na rua já trampando, já falando com gente. Então você tem a música e a missão aí. E eu, aos 14, caí para dentro de agência de propaganda, lá em São Bernardo, e comecei a trabalhar na época do fotolito. Eu fiz pestap, todo tipo de processo com estilete, com grafite, tá ligado? Com fotorretícula, umas coisas pré-históricas e que me dão base para trampar até hoje, né? Então, a vida aconteceu, mas o DNA sempre foi esse, não foi outra coisa, né? A gente envelhece e fica se achando medíocre, né, cara? Quando eu tô conversando com você de música, você fala, não, eu também não sabe. A gente só toca 3 notas, né? A gente só sabe aquelas 3 basiconas, sem pestana de preferência. Resolve. Não, cara.
eu já pergunto qual que é o quadrado, daí já me fala qual que é o quadrado e eu vou. Então, cara, e aí acho que todas as outras coisas que chegaram na minha vida com a idade, com a experiência, né? Eu acho que pastorear foi uma coisa que aconteceu para mim, assim, eu já considero a última etapa da carreira, assim, né? Primeiro por ser uma parada vitalícia, segundo que para mim foi depois de um rolê de 5 continentes, quase 30 países, 27 nações em que eu fui servir. Então é um rolê grande pra caramba. E a Ada, que é minha esposa, e a Júlia, assim, me fizeram reencontrar o lugar de origem, que é reproduzir que eu aprendi na igreja. Nesse rolê todo que eu vivi na Califórnia, né, cuidando da comunicação global da DCPI, eu acho que eu cresci muito nessa relação de comunicação e missão, apesar de ser uma coisa que eu já ensinava. E no que eu voltei para cá, então a gente plantou a igreja Urbana Nasce, eu vou cuidar da comunicação. Na mesma época que eu estava voltando para o Brasil, foi quando eu rodei o Barreiro, Giovanni Si, né? Foi esse curta-metragem, né? Esse documentário que eu fiz no Sertão. E aí agora tudo assim, né? O nascimento da Júlia, e assumir ministério pastoral, assumir comunicação e continuar tocando. Tá tudo em casa, assim. Tá bom demais, aí. Tá muito louco. Cansa pra caramba, mas é muito louco. Ô, cara, tem um negócio, você vai contando a sua história, assim, e é muito louco porque a comunicação é um troço que parece que virou moda, né? A música gospel do momento, assim. Eu me vejo meio nos anos 90, quando a gente começa a falar de comunicação hoje, e vejo a mesma coisa que a minha mãe viveu com a música lá no final dos 80, começo dos 90 com som maior. E você faz isso, cara, provavelmente desde essa época, né? Você tá trabalhando com comunicação mais ou menos nessa faixa aí dos anos 90. Você já tava fazendo alguma coisa de comunicação, sei lá, começo dos 2000, é isso, né? Na verdade, a minha mãe conta melhor do que eu, que eu já tava, que eu era muito envolvido com essa coisa do cartaz, do figurino. Eu sempre gostei disso, né? Eu fiz boletim informativo para a Igreja Batista Central, e nós estamos falando de... Mano, você nem era nascido, velho. Então foi em 86, 87... Já era. E eu sempre me interessei, cara, assim, tá em mim, né? Desenhar, enxergar as coisas visualmente. Algumas coisas são mais novas, cara, assim, uma carreira fotográfica, por exemplo, né? O trabalho com antropologia visual, ele já é um resultado mais horizontal da minha relação com os povos, né? Que foi uma coisa que veio acontecer na minha vida mais de 2002 para cá, foi que eu comecei a viajar, e aí eu tinha um grande interesse por povos, né, mano? De estar na África e estar lá no meio dos Maasai, depois ir para a Ásia, depois sou apaixonado pelos povos andinos e tal. E aí veio essa paixão, vamos dizer assim, mais recente, porque eu não fotografava assim, cara. Eu tirava, quando os celulares começaram a tirar foto, eu tinha um Nokia 6101 e produzia com ele. E aí um grande amigo meu, que é o Alisson Montresol, que é um cara massa, professor da Pan-Americana de Artes, cineasta de primeiro mundo, ele falou, cara, você tem um olhar muito bacana, mas você tem que aprimorar a técnica, né? E aí fui correr atrás, fui desenvolver a minha fotografia. Foi muito legal essa experiência. Hoje tá meio devagar assim, para mim, eu não tô produzindo tanto fotografia, mas continua rolando muita coisa, velho, assim, né? Eu saí da quebrada lá de São Bernardo para ganhar prêmio internacional de fotografia, para assumir responsabilidades como eu assumi com a DCPI, né? Então a gente é obrigado a se reciclar, mano. Essa fusão de técnica e tudo. Só que isso vem lá de trás, cara. Mano, Som Maior é minha formação musical, né? E era um projeto de comunicação da convenção, né, cara? O que é louco, né? Muito doido, né, cara? Muito louco. Eu acho que era simplesmente esplêndido, cara, assim. Eu tenho o logotipo do Som Maior, que era uma coisa assim, meio já da influência do pop art, vem lá do Andy Warhol. Para quem revisita e enxerga aquilo tudo, aquele tipo de fotografia das capas, cara, a galera jogada na grama, toda a indumentária ali era muito massa, né? Isso é maior que, cara, depois que eu fui te conhecer e descobri que
que a sua mãe cantava no Som Maior, para mim é fenomenal. Eu já te disse isso pessoalmente, é massa. Que eu te ouço falando, assim, eu fico aqui só observando e ouvindo, porque, cara, ouvir do outro lado a história é muito legal, né? Ver de dentro, você vai perdendo um monte de conexões da história. Ouvir de fora, tipo, qual que é o impacto que isso fez ao longo do tempo. Cara, eu na acho propagação e na missão, né, cara? Que é um baita de um legado legal, assim. É um legado enorme, cara. Não só pela questão da linguagem visual, mas eu acho que o apelo poético, né? A linguagem, o que se transmitia era muito mais direto. E tinha uma simplicidade muito legal da mensagem, né? Para poder conectar muito fácil com o jovem daquela época, tinha um aproveitamento no bom sentido da cultura da época, do simples daquela época, era muito legal, né? E não era simples, né, cara? Que você pega o Brilho Celeste, musicalmente é bizarro, né? O primeiro disco deles. Não é. Eu acho que é fantástico. O Brilho Celeste, cara, assim, você me joga lá na cozinha da minha mãe, de escutar, cara, aqueles aparelhos National antigos e tal, de 2 falantes, era muito massa. Cara, então, eu acho que isso é fruto de uma verdade que, para mim, é muito importante. A arte é redentora e a arte é formadora de sentido. Então, é muito louco quando você tem qualquer subtração ou uma abstração excessiva da arte, o povo começa a perder em raciocínio, em pensamento. E aí aquele culto racional proposto pelo apóstolo Paulo, ele deixa de acontecer. Ele deixa de acontecer na reprodução da música gravada, né? No pensamento. E aí, por último, claro, no senso crítico da pessoa. Eu digo isso porque, na minha experiência, agora falando dos congressos internacionais de missão, que eu vou para falar, para tocar, para participar, a gente tem visto que cada vez menos casais ou namorados adolescentes ou pessoas que estão sonhando em ser uma família querem ser uma família missionária ou que entendam a missão de Cristo, né? Porque agora o diálogo mudou. A gente ainda conversa, dialoga sobre missões, mas agora, assim, levaram para o lado muito mais filosófico. E quando a gente vai falar a missão de Cristo, a perspectiva salvífica, a integralidade da missão, tudo isso é bom, tá ligado? Mas sem uma arte que seja redentora, formadora de sentido e comunicadora, vai falhar, o processo vai falhar. Essas coisas não estão separadas, né? Não sei se você sabe, ou se você já de repente já falou em outro podcast, né? Que a própria palavra propaganda, ela está profundamente relacionada com a missão, né? É o Congregatio de Propaganda Fide, Companhia de Proclamação do Evangelho, que é uma coisa do cristianismo, que, assim, já na era do catolicismo, mas que a visão era propagar. A palavra propaganda aparece dentro da missão. E aí eu acho que a gente se perde. Assim, eu sei que se eu e você fomos bater com um taco de beisebol na cabeça das novas composições, desse cristianismo mal lido, mal interpretado, mal idealizado, né? Que não tem mais nada de redenção, é só aquela coisa egocêntrico, né? Egocêntrico. Eu acho que, assim, é um fruto mais horizontal, de novo, da fé, né? Que tenta mudar o mundo por causa das emoções, o emocional e tudo mais. E naquela época, não, a gente estava tomando porrada de quem a gente ouvia. E o Som Maior, exemplo de tantos outros grupos da minha formação musical, aí vou pegar Elo, Logos, Jairinho, Vencedores por Cristo, que assim, né? Os cabeção que escrevia, outro nível, batia e formava sentido. Então, assim, o adolescente, ele, na minha época, né, ele mirava mesmo para o norte, muito mais radical, né? E esses caras estão aí, né? Esses caras estão hoje escrevendo, esses caras estão compondo e tal, mas ao mesmo tempo parece que com o advento das igrejas emergentes, que o Piper critica tanto, e todo esse movimento carismático, né, meio que jogou
essa galera mais pensante para um gueto, uma espécie de um gueto missional, e que essa galera tá aí, velho. Exilou, né, cara, essa galera. Não é nem gueto, é quase um exílio, né? Os caras não falam, quando falam para um hipersegmento, né? O negócio é triste até, né? É muito doido, cara, porque eu vi essa galera toda que foi exilada culturalmente e até missionalmente, quem sabe, né? Porque para mim, assim, o fato de que nos anos 90, que foi o ano que eu me engajei 100%, 98, que vou pegar o trem da morte para Bolívia para distribuir Bíblia, já tinha essa consciência doentia de que o missionário tem que fazer voto de pobreza, que o missionário não pode usar de alta tecnologia, que a missão ela tá presa na mochila do cara. Isso foi realmente exilando toda essa galera pensante que pensou missão, comunicação e arte nos anos 80 e 90 acabou sendo repatriada na rua, ou repatriada dentro das novas comunidades alternativas. E aí hoje essa galera tenta fazer um caminho de volta para casa, para as igrejas históricas. Isso está acontecendo, né? Isso é muito positivo, é muito legal. Tem muitos bons diálogos acontecendo, falando das coisas boas que estão acontecendo, né? E aí vem as novas leituras, assim, né? Tem a galera que é youtuber, que é podcaster, vai começar a espetar, né? Exemplo, a minha primeira experiência aqui, assim, e a necessidade de ter me tornado um podcaster também, veio porque eu tinha que bater forte com algumas questões. Com certa liberdade, né? No meu caso, com total liberdade. Porque, cara, eu me senti um casulo em certo momento, cara. Os meus heróis de adolescência estavam morrendo de overdose, meus inimigos no poder, tá ligado? Total, né? E isso, assim, sempre me preocupou. Eu nunca me distanciei da igreja, sempre procurei estabelecer esse diálogo importante com a igreja e tentar resgatar, né, toda essa parte de comunicação e de arte, a poesia, né? Então eu me cerquei de pessoas que têm isso e que tem mesmo essa esperança, assim, entender a influência que a arte pode causar numa pessoa para a carreira, né? E de novo, aí a gente vai ficar retroalimentando esse assunto, né? Porque eu tô falando isso com um moleque que a mãe me influenciou, e aí você fala assim, não, cara, você também me influencia. Então eu vejo isso como a coisa a partir da cruz para a cruz e tudo se encontra sempre, né, mano? Então, isso é muito louco. Isso é pra gente celebrar, né? sentir Deus e aí fazer outra música, fazer outra poesia, gritar mais alto. Cara, você tá falando muito em linha do tempo e jornada. Eu vou voltar no tema um pouco aqui, só pra gente... Quem tá ouvindo a gente ainda tem essa coisa do segmento, é muito cara de comunicação. Você viu a comunicação lá atrás, você fez a comunicação lá atrás e tá vendo ela hoje, tá fazendo ela hoje. O que muda, cara? O que fez a comunicação ganhar uma pauta, uma relevância? É essa cultura pós-moderna digitalizada ou... O que mudou nesse contexto? E aí eu vou emendar outra pergunta. O quanto o digital está impactando a missão? Quanto o digital transforma também essa coisa da igreja descentralizada, a igreja com um pouco mais de capacidade de interlocução com a cidade, com as comunidades, com o mundo em algum momento? Como que você está vendo essa linha do tempo? Assim, qual que é essa transformação que a comunicação está... qual a relevância mesmo que a comunicação está ganhando nesse processo? Por que está virando moda, né? Bom, vamos lá. Tem dois espectros que são interessantes, Rodrigo. O primeiro deles é pensar que lá atrás a gente não tinha globalização e a gente tinha uma galera, uns artistas e comunicadores que eram obrigados a pensar muito, né? Você tinha que se esforçar. Mano, você colocava um filme na tua câmera, eram 12, 24 ou 36, mano. Então você tinha que pensar se aquilo valia a pena e raciocinar muito antes de disparar, né, o obturador e produzir uma imagem. Você ia gastar caneta, você ia gastar material. Então,
eu vejo que uma coisa que não é muito legal é que, assim, ao mesmo tempo que nós começamos a dialogar de maneira global, através do digital, parece que a coisa se banalizou. Para que você entenda se banalizar, é assim, tipo, as festas de casamento são muito parecidas depois do Pinterest, né? Esse é o lado que, para mim, faz diferença ter vindo lá de trás, porque mesmo numa plataforma 100% digital, e pensando em publicações digitais para um público que conversa, que dialoga digital, o meu raciocínio ainda é velha guarda, assim, eu ainda estou imaginando o pestap, né? Eu ainda estou imaginando a tinta no papel, no sentido daquilo ser artístico, né? Assim, de ter a sua própria identidade. Agora, no sentido da produção e da eficiência, do alcance, que é uma coisa assim incontestável, né? E do engajamento, aí nós estamos falando de uma coisa genial e que eu acho que tem muito que ser aproveitado ainda, né? A gente ainda, por exemplo, eu acho que a comunicação no reino, ela ainda não percebeu 100% que nós estamos para além das técnicas do marketing digital. Nós estamos para além dessas verdades, nós temos algo mais, né? Então, eu sofro um pouco, por exemplo, eu me lembro que a Lagoinha provavelmente foi uma das primeiras igrejas que fizeram aquele logo pretinho com Lagoinha script branco, e aí, cara, começou a surgir zilhões de igrejas pretas com logo com o mesmo ícone, com a mesma cara. Eu sofro muito com isso, tá ligado? Sofremos, né? Sofremos que o brief tá vindo assim já, esse que é o pior, né, cara? Quando o brief já chega, eu quero minha igreja preta, já reduziu a arte em 83,2%, né? Não, já broxou o artista, né? A gente já começa a sofrer, né? Então, eu acho que, assim, uma coisa que tá acontecendo agora, que a galera tá evoluindo mais nas ferramentas. Assim, eu sou usuário, né, de Creative Suite, né, dos aplicativos da Apple. Primeiro era aquela coisa que todos os ícones eram uma reprodução exata das ferramentas, do aerógrafo, do esfuminho e tal. E hoje já a própria interface ela já tem uma fluência para os nativos digitais, para a galera que começou a produzir nos anos 2000, e que eu acho simplesmente incrível. Assim, existem novas linguagens, existem novas maneiras de fazer que são incríveis, que são vibrantes, e eu acho que agora a gente tem muito resultado. Assim, eu acho que o alcance disso, em termos... Porque número interessa, tá ligado? Quando você vai tentar medir a sua exposição, medir o seu alcance, medir o seu engajamento, é parte do nosso trabalho ver quem está respondendo e tal. É óbvio que se você pensar a comunicação em reino, você nunca vai ter a dimensão, né? Você nunca vai ter uma dimensão 100% perfeita do que aconteceu. Essa questão do legado é uma coisa etérea, né, mano? Sim. Mas eu só vejo coisas muito boas. Eu acho que as novas ferramentas precisam ser melhor exploradas, né? E no meu coração eu só espero que quando a gente pensar marketing digital e igreja, marketing digital e cristianismo, que a gente comece a acompanhar melhor as tendências do que andar sempre atrasado, né? Então, parece tipo assim, o visitante da festa atrasado, né? Que chegou depois do parabéns, né? Sempre. Mano, é uma síndrome de Barrichello, assim, né? Isso é ótimo, né, cara? Porque, cara, podcast, que é isso que a gente está fazendo aqui, mano, ele é possível há quantos anos, né? Ele é possível há muitos anos. Desde a fita cassete, né, basicamente, né? Basicamente. Ou antes até, né? Ou antes. Porque ele está no lugar das redes sociais que é simplesmente fantástico, assim. Só que a igreja demorou. A igreja viu o mundo inteiro publicar podcast, a igreja viu tudo isso acontecer, e aí de repente alguém fala assim, cara, isso aqui pode ser usado para o reino, isso interessa para a boa comunicação. O que paralisa a igreja é essa discussão de sagrado e profano. Isso aqui eu vou entrar no mundo digital. É isso que paralisa a igreja? É isso que faz a gente ficar sempre atrasado, sempre chegar na síndrome do Barrichello, você acha?
Cara, eu acho que a sacralização é um dos pontos. Eu acho que a burocracia que tomou conta da igreja histórica e essas hierarquias etéreas, porque elas não são hierarquias reais, né? Hoje a molecada quer desenvolver projeto e ela fica escrava do programa, né, velho? Então eu tenho que esperar a minha igreja... Tô com o celular tocando, eu vou jogar fora, velho. A igreja, ela criou um sistema em que ela precisa lançar, ela precisa acontecer para que as pessoas se encontrem. Então, por exemplo, o moleque tem um puta projeto de podcast, de fanzine que seja, de rodar um filme. Então ele fica esperando abrir uma janela e uma porta dentro da instituição dele para que ele possa participar disso. E em última análise, você vai ver pessoas que têm receio de começar para não ser punido, velho, pela sua comunidade de fé. Isso é o absurdo máximo, assim. Tipo, cara, não sei se eu começo um podcast e falo as merdas do mundo porque, putz, mano, o pastor vai escutar e aí, né? Então, isso está começando a sair disso agora. Mas isso atrasa demais o processo, cara. E tem um vício também de ir atrás um pouco do palco também, né, ainda. Eu vou naquela igreja porque ali eu vou conseguir produzir, e ali eu vou ter meu palco para poder ter a grana, ter financiamento, etc. E aí o cara também vicia um pouco, o mercado bem entre aspas, né? Então as igrejas que têm menos recurso acabam não conseguindo produzir de alguma forma, e as igrejas que têm mais recurso acabam tendo fila de gente querendo colocar ali o portfólio para rodar, né? Aí, Rodrigo, eu vejo que isso acaba numa sobreposição, num overlap importante com a cultura latino-americana, porque isso não é verdade no mundo inteiro, né? Na Europa e na América do Norte isso não é tão verdade quanto é aqui. Lá falta, a galera... Lá falta, né? Quase tudo, né? Sim, primeiro, eu acho que assim, lá é um pouco mais descomplicado, né, mano? Você vai começar a tocar na igreja, você vai ser o ministro de louvor, o cara chega e fala, olha, mano, quero que você assuma isso com mais seriedade e o que se paga aqui é X e você vai trabalhar e eu nunca critiquei isso, acho que isso é sempre muito legal. Eu fui recrutado por várias entidades americanas, trabalhei, tinha a minha igreja, cuidava da mídia da minha igreja. E era uma coisa muito mais clara, assim, muito mais preto no branco. Não, eu enxergo isso como missão, quero voluntariar. Pelo menos a coisa flui, né? E a outra coisa do latino-americano é que ele quer espiritualizar coisas que já estão escritas. Então, a revelação bíblica é que nós temos que ser bons comunicadores da nossa fé. Pedro vai dizer que nós temos que estar preparados para botar para fora aquilo que a gente acredita, né? Salomão vai dizer lá atrás que nós temos que ser a voz daquilo que não tem voz. Olha que, né, que coisa doida. Então a igreja ela não tem, né? Não tem nada novo, e eu acho que as comunidades de fé não têm direito de se colocar no caminho. Aí a gente volta lá atrás, cara, se você não vai para Canaã, então desembaça, para que a coisa possa fluir, né? E aí a gente usa podcasts como esse para quebrar esse paradigma e dizer assim, cara, você pode produzir a partir do seu celular, agora já tem aplicativo para você, com essa coisa da apropriação da ferramenta, que é tão importante para a história da arte do nosso tempo, é que quase todo mundo já é proprietário de um equipamento que é capaz de fazer uma boa gravação e que é capaz de publicar aquilo quase que diretamente para a internet. E talvez não com tanta qualidade de quem já profissionalizou. Mas tem um ponto importante da sua fala, que o conhecimento da vocação e o senso de missão intrínseco também é importante, né? Que senão você vai ficar fazendo publicidade do ministério, do ungido, do pastor, e acaba perdendo o fim da coisa também, né? Em algum momento. É aquela história lá do arminiano, o calvinista e o jocumeiro, né, mano? Que os três sofrem um acidente, vão pro inferno no mesmo dia, e o calvinista não tem dúvida, né, mano? Sempre foi uma questão de predestinação. O arminiano também não tem dúvida, sempre foi uma questão de eleição. E o jocumeiro tá lá, Deus, o que você quer fazer comigo aqui? Qual é o seu propósito para mim? Então, cara, isso é muito verdade, mano, pra galera do nosso tempo. Tem gente perdendo tempo demais, e aí eu acho que é um outro assunto, que é falta de conhecimento das escrituras sagradas, falta de sede de ler. Agora a gente tem acesso a um baita material de pesquisa, a gente não quer ler. A preguiça do latino-americano de ler, ela não mudou ainda.
E aí é um bom ângulo para a comunicação trabalhar, né? E tentar enriquecer o crente médio, o crente básico, dando conteúdo, tá aí um baita de uma missão de comunicação para qualquer igreja, né? Demais, Então, a igreja agora tem que enxergar que isso é plataforma para comunicação, para educação, para missão, para proclamação do evangelho, porque isso sempre importou e sempre importará, né? Porque, enxergar assim, e querer, né? Enxergar e querer, porque fazer evento para a igreja ficar cheia e segurar o final do mês e pagar as contas é um objetivo, e querer formar discípulos talvez sejam caminhos quase opostos hoje, né? Mas aí, cara, eu acho que aí você tá falando com um cara que vem da mídia underground, né, mano? Pois é, eu tô te provocando justamente por isso, cara. Você vem do mundo underground o tempo inteiro, e a gente vai chegar numa outra pergunta lá, mas é isso mesmo. Hoje parece que a maioria dos pastores e das igrejas e das mega churches, eles estão segurando o fechar o mês, assim. O cara tá protegendo o emprego de algum jeito e tá abrindo mão de discipular. E eu acho que a comunicação é muito culpada disso em alguns momentos, porque é quem executa essa plataforma, né? Quem executa o brief, quem põe pra fora o brief. Aí as igrejas ficam aquelas coisas eventeiras, rasas, e que pouco falam de Jesus e da Bíblia. Porque essas megas igrejas, cara, pelo próprio design de como elas foram pensadas, elas vão ser consumidas pela própria estrutura, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, que o prédio, dinheiro e pessoas são os grandes assassinos da paixão espiritual da igreja, né? Quando eu preciso ter volume de pessoas para manter o meu budget, o meu orçamento mensal, e para fazer essas pessoas todas estarem congregadas no mesmo lugar, eu começo a investir muito no prédio, e aí, assim, essas coisas sempre vão se consumir. Eu nunca prego contra a estrutura. Eu acho que tem que ter. Eu acho que tem que ter qualidade, velho. Entendeu? Assim, na minha cabeça... Que é diferente de prédio, né? É muito diferente de prédio. É muito diferente de... E eu acho que, assim, tá muito mais acessível tudo isso, né? Tudo isso tornou-se muito mais acessível. Mas... Aí a gente tem que assumir o papel. Como comunicador, a gente tem que comunicar para os nossos ouvintes que eles podem fazer muito com pouco, que o menos é mais, e que isso vai frutificar. Então, assim, é óbvio que não é o mesmo diálogo, mas, assim, eu quero muito o produtor underground. Quando eu viajei para a África lá, eu fui para Kibera, a maior favela do mundo, e aí a galera, cara, tudo quanto é gringo, fazendo um monte de documentário e tal. E aí foi o projeto que eu rodei em 2015 lá, que eu fui para lá, cara, consegui doação de iMac, de câmera, de microfone e tal, e a molecada foi produzir os próprios documentários. E aí, cara, o mundo viu Kibera, que é a maior favela do mundo, pelos olhos de quem tá lá dentro, cara. Assim, se eles fossem esperar essa evolução chegar na África, a aquisição da ferramenta profissional, o uso da ferramenta profissional e a instrução de como produzir isso demora demais. Então você intervém, fala, mano, pelo ritmo que tá, desafortunadamente eu vou ter que intervir. Então eu acho que é isso que a gente tem feito. A gente tem intervindo, vem intervindo não só na questão do diálogo, na questão da produção profissional mesmo. Nós estamos falando do lado que precisa o profissional. A igreja precisa hoje do designer gráfico, precisa do videomaker, do soundmaker, do bom editor, do cineasta, de quem domina a linguagem visual, né? O que se faz hoje de fotografia é muito pouco, o que se faz de cinema underground é muito pouco, né? E o underground, para mim, eu sempre vi como a semente daquilo que se torna algo maior, né? Então a gente ainda também tem essa questão assim de a falta da profissionalização mesmo, porque entenda uma coisa, mano, para mim ser profissional tem nada a ver com grana, não tem nada a ver com estrutura, é o jeito profissional de fazer. Tá ligado? Que se você olhar para trás de novo, você vai ver que, pô, mano, sou maior, mas produzia com a tecnologia boa da época? Eu acho que sim, cara. Mas se fazia muito com pouco, né?
Eu tenho medo... Ou com nada, né? Porque minha mãe não levou um centavo em 20 fumaça anos fazendo missão todos os finais de semana, assim, pegando busão, indo pra Brasília e voltando pra dar aula na segunda-feira. Sempre foi assim. Então, cara, e aí eu sei que você tem restrições sobre esse tema em algum momento, né? Cara, assim, na verdade, eu acho que nós temos que olhar para em que lugar esse heroísmo ele está, né? Porque uma coisa é você ter que andar muito mais, rodar muito mais, prensar muito mais, ter muito mais mídia física para conseguir chegar lá longe, né? Eu não tenho os números de quanto se imprime hoje de Bíblia, de livro. Eu não sei quanto ainda se prensa de compact disc, de CD, tá ligado? Embora eu sei que ainda exista uma produção ainda que seja tímida desse tipo de mídia. Mas porque o digital chegou e ele completou isso, né? E assim, o senso de missão, aí que tá, cara, ele não pode ser preso ao capitalismo. Aí o Weber vai escrever Ética Protestante, Espírito e Capitalismo, que é um documento importantíssimo para a gente entender aonde está tudo isso. Mas o que eu vejo que aquilo que aí eu vou te pegar agora, né? Aquilo que é bem feito para Deus, né? Aí você vai pegar Paulo escrevendo lá para os crentes de Tessalônica, ele falando assim, cara, se Deus te chamou para o bagulho, ele vai bancar. Então, para mim, assim, quem convida paga a conta, tá ligado? Só que você tem que fazer bem feito, porque excelência é uma coisa bacana. Não interessa se você está gravando no Nokia 6101, se você está usando um Zoom, se você tem uma mesa Tascam, entendeu? Para mim tem que ser bem feito. E o bem feito sempre será honrado. Primeiro pelo público, e depois pela produção independente, e depois por uma produção com mais orçamento. A minha história é assim, bichão, porque... de novo, se a gente faz a galera pensar, mano, eu cresci na favela, tá ligado? Eu cresci no Baeta, em São Bernardo, mano, mas eu cresci escutando Chopin, eu cresci escutando o Som Maior, eu cresci tendo acesso a Joia Júnior, Mitch Matias, a poesia, eu tive acesso a tudo isso, e muito louco, porque foi a igreja que me deu esse acesso, tá ligado? Foi a casa de oração que me deu esse acesso, e ninguém chamava isso de inclusão. Era muito mais orgânico do que se tem notícia, né? E a galera que cruzava Brasil de ônibus carregando violão nas costas e, cara, comendo bolacha seca na rodoviária, é a galera que antes de pensar na evolução que isso tudo teria, acreditava que a igreja precisava daquilo, assim, acreditava com... E acho que não tinha nem esse senso de heroísmo para usar a mesma palavra que você usou ali em algum momento. Mas, né? Mas cara, se vamos falar de Som Maior, podia até não ter o senso de heroísmo, mas tinha o senso de lei a rebeldia, entre aspas. Não, total. Mas tinha o senso revolucionário. Total, né? Isso sim. Porque o senso de heroísmo não vendia. Hoje a gente quer ser herói, hoje a gente quer ser o bambambam do Instagram, hoje a gente quer coraçãozinho, a gente quer like, a gente quer ser o herói do nosso próprio dia, né? E não muda nada, velho. Aí que tá, é por isso que tem tanto mais do mesmo. Assim, se eu pudesse apelar hoje para todo mundo que adquiriu ferramenta, porque se você está ouvindo isso nesse momento é porque você adquiriu ferramenta. Porque isso aqui se transmite... Cara, via satélite, é 100% binário que vai se transformar. É uma coisa surreal pra mim, tá ligado? Eu tava conversando com você, pra mim isso ainda é surreal. Eu sei que a tua filha não acham que isso é surreal, porque elas são nativas desse tempo, elas não viram o outro tempo, né? Mas a gente não tem que ficar aqui fazendo o cheiro de naftalina sair da gaveta. Mas a responsabilidade de pensar, a responsabilidade... do comunicador, que é olhar para a verdade, o compromisso com a verdade, não é uma coisa só do jornalista, é uma coisa do designer gráfico. E aí, assim, realmente, quando você fala, o cara te brifa, mano, aí vem aquela coisa tosca, mainstream, copiada, mano, americanizada ou australianizada, e aí você fala assim, mano, isso aqui... Aonde que eu entro nisso aqui, né? E eu sou teimoso, tá ligado, Rodrigo? Eu sou aquele designer educador.
eu brinco com a Assis Goulart, que produz tudo comigo no estúdio e produz podcast comigo aqui, né? E eu falo para ele assim, cara, quanto tempo será que eu estou perdendo evangelizando essas pessoas para o bom design? Porque, cara, pensar, a sua igreja é única, a sua linguagem é única, qual que é o sotaque do seu pastor, né? E aí me entristece, cara, porque como é que pode, cara, a igreja nordestina brasileira ter um design australiano? Isso é inadmissível, cara, a cultura mais rica do Brasil, na minha opinião, cara, toda aquela construção, né? O pessoal da Igreja Batista Central de Fortaleza fez um trabalho que para mim é épico, que é o nascimento de Jesus, história de Jesus em cordel. Eu não sei se você já viu, que é uma coisa fantástica. Sensacional. Né? Então, aquilo ali, os produtores falaram assim, dane-se, cara, a gente vai fazer isso aqui e não vamos seguir os padrões, né? E, cara, então, vou falar, eu sigo muita igreja e algumas igrejas do Nordeste também, fora daqui de São Paulo. Cara, não vejo ninguém, assim, com algum sotaque brasileiro na comunicação do dia a dia. Não tô nem falando de marca, de logo, porque aí acho que já não tem mesmo. Mas o sotaque do dia a dia, assim, eu vejo a Ponte lá em alguns momentos fazendo alguma coisa ali, acho que vocês estão em Recife ou Natal, agora não lembro. Talvez ali tenha alguma coisa, assim, mas, cara, o resto todo tá se igualando pelo americanizado. E aí não tô falando nem que é crítico, não. Eu tô falando da falta da cultura brasileira. Se o americano é bom ou não, aí... Sei lá, tem vários pontos de vista, mas a cultura brasileira tá, inclusive, se perdendo nesse meio que poderia ser redentor, inclusive, da cultura, né? Fique em contato com a ChurchCom nas redes sociais. @ChurchComBR no Instagram e Facebook. Demais. Sem falar que é muito infantil, né, cara? A brasilidade do designer, né, cara, brasileiro, ela é ganhadora de prêmios, cara. Ela é destaque internacional. Nós não estamos falando de uma galera terceiro mundo. Infelizmente existe esse nivelamento que eu sempre vou ler como empobrecimento, né? Uma síndromezinha de vira-lata, né? Fica o tempo inteiro com... É porque não amplifica nada, cara. Não amplifica nada. Ela, na verdade, as igrejas hoje, elas estão mudas, assim. E eu sei que até o cara que não é cristão, ele estranha. Então, por exemplo, eu me lembro que o primeiro flyer do Urbana era uma cabeça de Apolo cortada com os elementos assim, e aquilo tudo jogado, rústico. E aí as pessoas não conseguem identificar que aquilo pode ser uma igreja, que pode ser um cristão se comunicando ali. E eu não estou falando, pô, eu sou muito bom designer e o povo estranho, mas, cara, não é estranho que se for bom, não é cristão? E a gente tem que assumir essa leitura, velho, tá ligado? Porque, de novo, eu digo isso para os meus alunos de missões, velho. O cara chega na universidade, né? Então, você que tá ouvindo também, pensa nisso. Quando você chega na universidade e diz, eu sou crente, você é considerado intelectualmente igual, inferior ou superior? Cara, 90% dos meus alunos dizem, eu sou considerado intelectualmente inferior. Eu penso menos porque eu compro tudo feito, né? E, cara, como eu queria dizer assim, mano, essa galera tá muito errada. A igreja não compra feito, a igreja produz... E por isso que eu não gosto dessa palavra excelência, eu acho ela horrível, cara, porque a gente fala de uma excelência que ela não tá longe de ser excelente. Né? Se for pegar o padrão da excelência pregada na igreja, é uma excelência rasa, que é aquela que permite você fazer o meia-boca porque é o melhor que você tá fazendo, aquela coisa meio dó, né, cara? Às vezes eu tenho um pouco de... Eu pego pesado um pouco com essa palavra porque eu não gosto de verdade, assim. Pô, legal, qual que é o padrão de excelência que o melhor tá fazendo? Ah, beleza, esse é o padrão de excelência. Vai lá e busca esse padrão. Beleza, você pode não chegar, você não tem os recursos, tá. Aí a gente começa a analisar de um outro jeito essa caminhada. Mas o padrão é muito baixo, né, cara, pra gente falar de excelência nesse meio. Na verdade, o padrão deixou de ser Cristo, né, velho? Porque... É isso. Se você for pensar no âmbito da comunicação do jeito que Cristo fazia, você não precisa ser muito inteligente, nem um cara muito lido para perceber que ele era ligado na multiplicação, na proclamação,
As pessoas pensam que o Sermão da Montanha aconteceu na montanha porque era um barato, assim, tipo, vou estar perto de Deus aqui. Não, cara, tem tudo a ver com ser visto, com estratégico, né? Estratégico. Lá, mano. Tá ligado? Assim, a parada dele subir num barco e ficar ali, mano, tá ligado? A meia distância do povo na praia, isso não é uma coisa... Isso é gráfico, cara, isso é poderoso, isso é fora do comum, é fora da caixa. Pô, mas isso é muito incrível. Eu não sei como incrível era um cara pregar equilibrado numa embarcação, mas é genial pela simplicidade e cara, a gente não tem nada registrado nesse sentido, mas quando eu vejo a Bíblia se preocupando, mais de um terço da Bíblia é poesia, né, velho? Então, assim, tinha uma grande preocupação com uma comunicação inspiracional. A Bíblia é muito bem escrita. E você tem umas coisas que são muito legais da comunicação que a galera não percebe. Quando eu fui estudar, por exemplo, Salmos, velho, mano, Salmos se parece muito mais com hip hop do que com música sacra. Tá ligado? Porque o salmista ele podia falar assim, ó, eu odeio a minha sociedade, eu queria que minha sociedade morresse. Então eu te peço, Deus, que se faça justiça no meio de uma sociedade injusta e que você castigue os inimigos. É óbvio que a mensagem de Deus para o povo é uma mensagem sempre redentora. Vamos consertar isso aqui, né? Vamos buscar a face de Deus. Os profetas revelaram isso. Mas não esqueça que a Bíblia tem comunicação pesada, tá ligado? Que a Bíblia se permite o erotismo santo de Cantares, tá ligado? Que a Bíblia se permite cenas incríveis de cinema e que a gente não se dá porque a gente só enxerga a comunicação no reino de uma maneira só, velho. Entendeu? Mas você imagina os caras, mano, Jesus tá lá, a casa de Simão, e aí entra a mina, cara, a garota de programa, e na Bíblia tá que ela solta os cabelos, cara. Então você imagina que cena sensualíssima que tá acontecendo ali, e que tem uma tradução. Aí tem um cara que é o David LaChapelle. Aí quem procurar no Google vai ver. Esse cara fez uma série de fotografias que são incríveis, que ele tenta reproduzir cenas bíblicas com uma nova plástica, uma nova leitura fotográfica. E a maioria dos crentes olha para isso e fala, misericórdia! E, cara, tá a leitura do real. Tá amarrado. Cara, a leitura do real simples de fazer, mano. Qualquer indivíduo com uma câmera produz aquilo. Mas a mentalidade empobreceu. E eu acho que o resultado é desse nivelamento de tudo, que é menos pensante, que pode ser até mais complicado, porque se o cara não tira isso da cabeça, aí ele vai ter mesmo que contratar um mega designer para chegar naquele, né, naquele aspecto, né? Mas eu acho que o grande barato de aspecto a comunicação precisa ser boa, precisa ter fluência. A gente precisa realmente aprender a usar as ferramentas. Nisso a gente ainda está atrás, mas está mudando muito. Cara, você é a resposta disso, esse podcast é a resposta disso, a nossa amizade é a resposta disso, né? Porque a gente não ia se conhecer fora desse mundo digital, né? Você eu conheci porque antes eu conheci o Eduardo Mano, produzi ele lá, aí um dia o cara me manda teu Spotify, eu falo, mano, pelo amor de Deus, esse cara tá cantando, Deus tem um plano, quem que é esse moleque, aí vai ver e o resultado disso, o resultado da nossa amizade, mano, é a cruz e o digital, tá ligado? E a herança de quem Graças a Deus pelo digital, né, cara? Porque a distância tá muito mais curta. Cara, eu recebi esses dias uma pergunta de um maluco aqui pelas redes da ChurchCon, e o cara tava questionando assim, cara, por que os missionários não conseguem se comunicar? Ou por que eles se comunicam mal? Ou qual que é o grande desafio do missionário para reportar o trabalho, para contar um pouco melhor a história do que eles estão fazendo, para se conectar com a comunidade que tem custeado o trabalho dele? Me conta um pouco desse desafio. Beleza que você talvez quebre muito desse desafio por ter a comunicação na sua formação. Mas o todo tem dificuldade, né? Tem dificuldade. Mas aí, assim, tá muito próximo do que a gente está conversando aqui.
é porque a missão, a moda antiga, a missão que não evoluiu para o digital, a missão que não evoluiu para as novas linguagens, ela tem a sua criatividade completamente tolhida. Eu vou te explicar. Eu me destaquei no cenário internacional. Eu acho que minha fotografia acaba sendo boa por causa de toda essa formação, mas porque é um cristão querendo mostrar a verdade por uma ótica cristã. Quando você faz isso com liberdade, você ganha prêmio, é reconhecido, vai ensinar isso, vai receber, vai ter retorno. Quando você só enxerga uma comunicação, que é uma peça com uma música do Lighthouse, 50 anos, a galera reproduzindo o mesmo movimento na rua, que já perdeu efeito, que já perdeu a relevância, né? Eu não vou dizer que o efeito é zero, porque ainda é arte, mas ele está tolhido, então ele não consegue enxergar. Quando o digital chegou, a primeira coisa que deveria acontecer era muito mais gente começar a lançar livro. Porque você consegue, mano. Você pega o teu smartphone, vai escrevendo, aquilo tem um documento que se transforma num PDF, e esse manuscrito roda, se quiser, ele roda o mundo sem a necessidade de uma editora. E eu acho que é a criatividade, cara, porque assim, se o cara tem a criatividade de se expressar, de produzir, com as ferramentas que ele tem hoje, o mundo recebe bem, cara. A gente tem que lembrar isso, que o digital ele tem dificuldades de caminhar dentro das comunidades de fé, dentro da missão feita da maneira antiga, mas ele é sempre eficiente. Ele sempre deu certo. Mano, de novo, assim, eu acho que eu sempre me apropriei em excesso das coisas. Eu sempre fui aquele moleque que, cara, ganhei um microfone. Eu quero fazer programa de rádio, quero gravar, quero podcast, quero gravar um disco, né? A gente não se deu conta de quanto isso é bacana. É óbvio. E assim, no final tá essa mentalidade ainda que a gente tenta quebrar. Eu sou uma das pessoas que estou mais interessado em quebrar essa mentalidade de que a missão de Cristo, por esse missionário no meu perfil, né, itinerante, ela tem uma rusticidade obrigatória. E essa rusticidade, ela não é obrigatória. Entendeu? Você pode ser o cara sendo um podcast, vai alcançar muito mais gente, né? A gente não tem que ficar qualificando nem quantificando o tempo todo, mas a gente tem que pensar na eficiência. A própria eficiência que eu fui aprender, cara, sei lá, tem 15 anos, que eu fui descobrir que o Brasil acredita em projeto, mano. Então eu escrevo o projeto, eu publico, eu conto a história dele no digital, eu consigo fazer financiamento coletivo, consigo me bancar, tá ligado? E produzir e alcançar. Então isso é uma mudança de mentalidade. E nós estamos bem assim, ó, nós estamos na curva mais alta dessa mudança de mentalidade. E cada vez mais gente está percebendo que isso é uma escolha, que produzir é um caminho, entendeu? Para a missão. Por que a gente tem dificuldade com dinheiro nesse aspecto de financiamento, de custeio, negociações, contratações? A gente tem muita dificuldade quando entra nesse ambiente de igreja para produzir coisas, por exemplo. Você vai lá, vou produzir um filme para você, institucional, manifesto da igreja, etc. Por que eu tenho que ser em nome de Jesus nessa hora e não posso cobrar pelo meu trabalho? Como que você vê essa dificuldade, assim? Precificar um trabalho na igreja é um negócio que é desafiador, assim. Eu tenho essa dificuldade no dia a dia hoje com o meu trabalho, que é um business as mission aqui. Eu tenho que ficar o tempo inteiro jogando lá embaixo e não consigo de fato colocar no patamar que deveria colocar. Cara, é um problema isso. Primeiro pelo preconceito, né? Vítima de preconceito, velho. Quando você não toma calote, né? Faltou esse detalhe. Esse problema. Mas é uma mentalidade que não é cristã, mas é uma mentalidade, entre aspas, né? Com aspas bem grandes, é uma mentalidade eclesiástica muito espartana. E aí a gente briga com vários aspectos culturais. Não tem tu, vai tu mesmo,
meu sobrinho faz por menos. Essa mentalidade, ela precisa... Concorrência do sobrinho é desleal, né, cara? É desleal, velho. Esse podcast era pra falar, era pra chamar Papo de Sobrinho, cara. Mas aí depois eu fui mudando. Cara, é desesperador isso, mas também é uma mudança de cultura, porque essa mesma igreja que não quer ser bíblica, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Isso em todos os aspectos. A Bíblia nunca apontou nenhuma coisa na direção de que toda a obra de Cristo é voluntária, tá ligado? Ele precisava de estrutura. As pessoas precisam se lembrar que ele pedia montaria emprestada, que ele precisava de lugares mais altos, que ele chegava na casa de um político sujo e falava: mano, preciso comer, preciso rangar, eu preciso de alimento aqui para fazer, né? Mas provavelmente um dos apelos bíblicos, porque eu sei que essa galera, se me ouve, não me ouve sem uma exegese. Eu vou usar uma expressão aqui, depois se você quiser você coloca um sinal sonoro em cima, mas Paulo, quando ele escreve Coríntios 9, ele tá puto. Ele tá puto com a igreja, porque ele fala assim, cara, não fui eu, olha o que ele tá falando, não fui eu que comuniquei a verdade e a fé para vocês? Olha só o que ele tá falando, não fui eu, velho, não fui eu que trouxe essa galera para perto, não foi a minha comunicação, não foi o meu trampo. E eu não tenho direito, olha o que ele está falando, eu não tenho direito de levar comigo uma esposa cristã e eu não tenho direito de ter ganho sobre isso. Aí Paulo provoca, mano. Olha o que Paulo escreve para Corinto, ele fala assim, que soldado paga pelas próprias despesas para ir para a guerra? Isso faz algum sentido para vocês? Não. E aí ele termina a carta num senso filosófico que é assim, mesmo que vocês não me deem nada, eu vou fazer porque isso nunca foi por dinheiro. O Som Maior não foi por dinheiro, tá ligado? O Under Fate foi meu trabalho, não foi por dinheiro. Teus álbuns autorais não foram por dinheiro, nada disso. Mas aí Paulo vai lá e fala assim, não é por causa de vocês que eu faço, se vocês não me derem, eu vou continuar fazendo. Porque eu me considero um escravo do evangelho. Aí a gente tem que zoar aqui, né, mano? Porque o cara fala isso e o imbecil, crente, ele quer se apropriar da parte em que Paulo é escravo. Não em que ele está, né, batendo a mão na mesa e falando assim, vocês são imorais, cara. Vocês querem que a gente faça parada, mas vocês não querem casar, vocês não querem andar juntos. Ler pela metade é ótimo, né, bicho? Eu falo assim, o que você entendeu disso? Entendi que o cara é escravo, mano, que missionário é escravo do evangelho. Então, isso é imoral, Rodrigo. É imoral, tá ligado? Tudo bem se a galera quer voluntariar, se acredita, quer fazer e tal. Mas existe um trabalho que ele tem que ter um lugar na missão. E aí, assim, eu aprendi isso. Você sabe que os meus projetos são todos financiados, então se eu quero ensinar comunicação lá na África, eu vou ter que ter o trabalho de envelopar um projeto, de colocar ele no PDF, de colocar os porquês, quando, onde, porquê, com que finalidade, estudar a justificativa, onde isso acontece. E aí o líder cristão ele tem que ter a mentalidade reformulada. Agora, o missionário também, né? Porque ele fala assim, eu não vou colocar a imagem de criança peladinha da África na capa do meu projeto, porque isso é imoral com elas e tal. Eu também, cara, eu pensei assim 30 anos da minha vida, Rodrigo. Só que no final das contas, eu me lembro que a Kathy Becker, que é uma das grandes mentoras que eu tive lá na Califórnia, ela me falava assim, mas não é a realidade dessas pessoinhas que você quer transformar? Então, na verdade, a mudança da realidade dela, que é a obra de Cristo na vida delas, vai acontecer por cada centavo que entra aí, né? Lutero é muito mal interpretado quando ele fala dessa questão das moedas caindo e de que isso tem uma diferença para o reino, né? Então, assim, vai melhorar o dia que a gente puder trabalhar motivado, vai melhorar o dia que a gente não for corda no pescoço, vai melhorar o dia que a mentalidade mudar. Quando eu estava nos lugares perigosos, quando eu estava, sei lá, o missionário que estiver em Wuhan, na China agora, ele vai receber todo o nosso apoio, vão enviar milhões de reais para esse cara.
Só que o cara que quer produzir alguma coisa relevante, com qualidade, né? Ele não vai receber, cara, porque ele vai cair nesse probleminha de Paulo. Então, assim, mano, toma vergonha, lê lá 1 Coríntios 9, eu não tô inventando. Só que se você tiver, que nem os caras do Porta do Fundo nos episódios lá, que eles passam branquinho na Bíblia, assim, pra falar, mano, eu vou passar corretor aqui na Bíblia porque essa parte não me interessa. É um grande problema, mas essa mentalidade tem que mudar. Tanto do missionário olhando para a produção técnica, produção de design industrial, profissional, digital, quanto dos ministros do evangelho que deviam perceber a relevância que isso tem hoje. E querer, né, cara? Tem um querer, né? Querer promover esse tipo de pensamento dá trabalho, né? Mas eu acho que ele tem que se render porque é bíblico. Pois é. Né? Eu sei que a palavra de comunicação não aparece tanto na Bíblia, vai aparecer lá em Filemon 1:6, que essa carta de recomendação, né, de Filemon, tem um versículo que é maravilhoso, que é o versículo 6 desse capítulo único, que fala assim, para que a comunicação da sua fé seja eficiente, né? Então, assim, você precisa ter o que ele está dizendo é o seguinte, você precisa ter um cara bom para a comunicação ser boa. Você precisa ter esse cara, tá ligado? E você precisa ser justiça de Deus para esse cara. Quer dizer, você tem que... Se esse cara vai trabalhar full time, se ele vai colocar os bens e as ferramentas dele à disposição, então ele é digno do salário, porque isso é bíblico. E esse porque é o KPI, né, cara? Colocou o tempo, se dedicou num tempo exclusivo para isso. Esse é o KPI, né, cara? O cara precisa de fato receber. Então, só que aí esse cara ele vai ser mal interpretado e mal traduzido, né, nessa carta de Paulo lá para a galera de Corinto como um escravo, tá ligado? Você quer isso? Então você automaticamente fez um voto de pobreza. Diz que, cara, eu tinha maior dificuldade de namorar porque os pais das minas olhavam para mim e falavam assim, mano, o cara é missionário, velho, vocês vão viver do quê? Né? Isso parece uma piada sem graça, meu mano, mas eu sou essa piada sem graça. Mas quantas vezes você respondeu o que você faz da vida? Você trabalha na igreja, o que você faz, né? Tá, e qual que é a sua profissão, né? Tu não vai querer ter essa resposta gravada, mano. Depois, na hora que a gente apertar o stop, eu te falo pra onde que eu fui. Ligado? Isso pra mim, assim, mano, o cara, quando ele é safado, tá ligado? Ele não merece o respeito. Então você também tem que se valorizar, tá ligado? Você tem que ver onde o cara não quer chegar também. E eu aprendi isso, né, cara? Tem esse ditado americano que fala assim, nunca tente ensinar um porco a cantar, porque além de não ser eficiente, chateia o porco, né, mano? Então eu cansei um pouco de chatear os porcos, assim, de falar, cara, tá bom, mano, você quer viver desse jeito, você acha que essa linguagem é desse jeito, porque, de novo, né, o digital, ele está num lugar no mundo em que o senso de boa comunicação acontece. No lugar onde o digital ele inexiste, é o sertão, a poesia de cordel e a comunicação de cordel continuará sendo a eficiência máxima. O que nós estamos dizendo aqui para o mundo globalizado, a eficiência máxima é o digital. Tá ligado? Assim como a gente falou na época de Paulo, que a eficiência máxima era oratória e escrita. Então o cara precisava saber falar bem e precisava escrever bem, porque é o que ficou pra gente, tá ligado? Mas essa não apropriação e essa discriminação, porque eu acho que é isso mesmo, velho. Aí você acaba sendo vítima de preconceito. E não vem chorar para mim e falar assim, é uma entidade missional, evangélica, ela não tem fins lucrativos. Tudo bem que o fim dela não seja o lucro. Tomara que não seja, né? Tomara. Mas... com porque parentizão, né? Com parentizão, né? Eu vi a corrupção missionária de perto, mano, e assim, eu conheci muito missionário rico, tá ligado? Muito mais do que deveria ser. Mas isso é outro rolê, é outro papo. A gente já gravou um podcast no Urbana sobre isso, se você quiser depois ver lá. Ouva lá. Agora, velho, eu acho que o problema tá em não viver o que se espera e aquilo que Deus pode fazer, porque não quer reinserir
no reino. E isso é uma questão de moralidade. Isso não é uma questão doutrinária, mano. É uma questão de moralidade. Então, eu sei que da minha boca eu sou sempre pesado. Você me conhece, velho. Eu sou pesado por natureza, mas é imoral. O que a igreja faz com a arte é imoral. Ela vai banalizar, ela vai fazer que que ninguém queira ser ator, que ninguém queira ser compositor, ou se em última análise esse cara quiser ser para ser o cara que vai subir num palco super bem iluminado e tal. Mas a igreja enxerga e investe dinheiros em coisas realmente que eu acho que precisam ser revistas e relidas, né? Você está em São Paulo, eu estou no centro-oeste do Brasil, onde você tem estruturas eclesiásticas que investem 700K, que investem R$1 milhão no equipamento de som, que nem sempre é bem usado, e tem uma comunicação pobre, não consegue nem reproduzir. E eu, do lado de cá, eu não acho que é melhor ou menor, mas assim, mano, a nossa comunidade de fé, onde o UrbanaCast é gravado, tem 30 pessoas sentadas. Só que o nosso alcance é 10 mil. Então, assim, o que está acontecendo virtualmente e digitalmente por meio da minha comunidade de fé inserida na periferia da cidade é relevante para o mundo, velho. Porque chegou entenderam que o campo digital é um campo missionário, né? Que precisa ser tomado, ser apropriado com boas notícias, né? Não, demais, cara. Podcasts, por exemplo, e sites de fala portuguesa, de língua portuguesa, alcançam mais de 50 países, cara. A gente tem lá... Eu sei que o medidor, ele não é fiel, mas se tá marcando 52 lá, mano, pode ter certeza que pelo menos 12, 15 países estão ouvindo o que tá acontecendo, estão vendo o que está acontecendo, estão vendo o registro videográfico, o registro visual. E, de novo, a boa comunicação. Porque o evangelho ele sempre foi requintado. Não é requentado, é requintado. Ele sempre foi. Ele anda requentado, mas sempre foi requintado. Mas aí não se permita esse evangelho na sua marmita. Mas, assim, Jesus, cara, que assim, é visto como o cara que é o carpinteiro, fez tudo rústico, não fez, cara. A oratória dele é impecável, qualidade da comunicação é impecável. Você fala assim, mano, você tava lá para ver? Não, mano, você tá louco, eu tô quase 2 milênios depois vivendo a comunicação bem feita dele. E é triste que as pessoas não vejam por esse lado, que tudo é comunicação, que tudo é, né? E que virtualmente, mano, tem umas coisas pesadas, assim. Paulo, cara, tem uma parada de Paulo, cara, que eu sei que isso é meio heresia, assim, meio herético, né? Mas Paulo tem uma preocupação um dia lá com Timóteo e ele fala assim, cara, você tem que ser referência de comportamento porque você está diante de uma nuvem de testemunhas, né? Parece que isso, né, se traduz... Egocêntrico, né? Cara, você tem uma nuvem de testemunhas, mas é isso que o digital é, né? A pessoa que está ali consumindo no ambiente digital, ela é uma nuvem de testemunhas para a qual a igreja não se deu conta, né? E ela realmente teria que ser relevante. Para ser relevante, ela vai ter que realmente ter qualidade. Para ter qualidade, ela vai ter que emprestar expertise de gente que estuda, porque a Bíblia também vai te dizer que você tem que ser bom naquilo que você faz, tem que ser o melhor naquilo que você faz, e que envolve um capital intelectual que não é todo mundo, né? Já dizia a Bíblia, mano, ado a ado, cada um no seu quadrado, mano. Então, assim, o comunicador, ele tem um papel fundamental. E aí, assim, você escreve muito bem sobre isso, estou aqui, né, debatendo com especialistas sobre isso, mas... me preocupa o que não está acontecendo. Simplesmente que as pessoas não estão realizando, elas não estão percebendo a importância que isso tem. E mesmo numa produção aqui, simples como a gente faz aqui, de podcast, tanta gente nos agradece, mano. E assim, sem falar que assim, o resultado das pessoas fora do Brasil, em lugares que são os mais improváveis, pessoas que estão ouvindo
acessando sites, lendo material gráfico de igrejas dentro do metrô, e que acontece uma revolução, mano. A gente já recebeu, eu já recebi mensagem de uma senhora francesa que estava vendo a fotografia no meu perfil lá do Instagram, de fotografia autoral, e ela fala: hoje eu passei o dia inteiro tentando me matar, velho, quando eu vi essa fotografia que, curiosamente, eu tinha produzido no Haiti, portanto o texto estava em francês, e ela falou: cara, Deus me impediu de fazer uma loucura, eu queria só te agradecer por um dia ter batido essa foto. Isso é louco, porque o meu ambiente digital também está poluído de informação, e se você não for relevante, você não pega a atenção do cara, você não cria uma experiência, você não cria oportunidade de relacionamento. Então a qualidade do texto, do que for que você vai publicar, também precisa ser importante, porque a chuva de informação de hoje polui bastante a sua chance de chegar na pessoa, né? É onde eu digo que mora o requinte da mensagem de Cristo. Ele veio depois que muitos profetas haviam nascido de virgens. Tem um monte de histórias dessas da época de Cristo. Só que ele veio para falar algo que era diferente. Ele veio para fazer algo muito diferente. O ministério de Cristo ele é muito diferente, ele é muito perceptível, ele está contrastado pela linguagem, pela plástica, pela verdade. Entenda a plástica como não artificial, a plástica é a composição. E aí não adianta, cara. Não adianta. Você vai ter que contratar, realmente. Você vai ter que... Se alguém quer doar isso, também não tem problema, mano. Entendeu? Mas se ele tá doando, significa que ele vai... fazer com excelência. Ele tem outros ganhos, cara. Porque eu acho que, mano, você doar, você é advogado, fazer um pro bono, tá ligado? Você é médico, vai fazer um voluntariado, vai pegar um barco e trabalhar lá do outro lado, eu acho que isso é legal. Mas quando a gente está falando do mercado digital, as regras são as mesmas para igrejas e empresas, as regras são as mesmas, só que a igreja é relevante para o mundo muito mais do que o mercado. O mercado que se contorcione, cara. Mas assim, o mercado ele sempre vai resolver a sociedade, capital e tudo mais. A indústria ela tem uma vital importância, mas a igreja está nisso com algo que é muito mais. É por isso que eu me revolto quando eu penso que aquilo que... Quando você tem algo de muita qualidade que é cristã, ainda existe uma mentalidade de fora que diz: como que isso aqui é cristão, cara? Olha como que é legal. Né? Assusta, né? Então, é estranho. Então, na verdade, esse é um apelo que a igreja desperte para aquilo que é legal, para aquilo que é bem feito, para aquilo que é pensado, para aquilo que é raciocinado, para aquilo que tem uma técnica, e a relevância vai ser tão importante quanto os resultados. E aí eu termino dizendo assim: o resultado, mano, é vida transformada, e é o que me interessa. Se não fosse isso, eu não sou nem um pouco capitalista, cara. Eu acho que a sociedade me contaminou a ponto de eu querer consumir, mas eu não sou esse, não é pelo dinheiro que eu vou, né? Mas eu consegui descobrir que os profissionais que estão a favor da cruz de Cristo, eles têm gerado bons frutos, cara. E aí é onde a gente de novo tem que olhar. Se a árvore está dando fruto, cara, então a gente tem que regar, a gente tem que cuidar, a gente tem que fazer disso algo digno do nosso investimento, de tempo, dos recursos da igreja, dos recursos, né, de Cristo. Então, eu acho que isso é muito legal, cara. O Wesley vai escrever o artigo do uso do dinheiro, diz que a igreja, que os cristãos são os mordomos do dinheiro do Senhor, e isso é muito importante, e é óbvio, nós precisamos avançar, e aí em tudo, cara, no digital. A produção cinematográfica pode ser melhor, isso vai passar inevitavelmente por bons equipamentos. Nós precisamos, que nem você falou, diante de todo esse ruído, de todo esse mainstream, de toda essa cultura copy-paste, nós precisamos de algo que seja diferente. E esse diferente ele vem do estudo, da formação, da reciclagem de conhecimento, né? De se atualizar em termos de ferramenta, de se equipar melhor, de evoluir artisticamente. E nós somos, entre aspas, apóstolos no sentido missional, no sentido bíblico da palavra, no meio
dessa nação, que é o digital. Não é de maneira romântica que eu estou dizendo isso, estou dizendo isso de maneira muito prática, né? Que é o apóstolo, ele tem que levar a igreja de Cristo para aquela nação, ele tem que se responsabilizar por aquilo chegar e ser plantado, é a figura do plantador da verdade, né? Então, nós precisamos assumir isso como ministério. Ele não existia 20 anos atrás, no digital? Não, porque o digital não existia. Ele passou a existir, o campo se abriu, do ponto de vista missional, os campos estão brancos, sim, e a galera está esperando a revelação da Igreja de Cristo, né? Só não pode, de novo, né, voltar nessa síndrome de pensar que o cara que vai produzir algo para o reino, ele é escravo, porque não é, né? E a própria palavra de Deus está lá, ninguém arrancou 1 Coríntios 9 da Bíblia, ele continua lá. Então tem que investir pesado e quanto mais investir, mais resultado a gente vai ter, tanto para a missão, quanto para a igreja, e vai ser uma experiência muito, muito maior e muito legal. Cara, dos áudios de 30 segundos que você me manda de vez em quando pro WhatsApp a esse podcast que a gente tá passando de 1 hora, é sempre uma bênção te ouvir. Eu fico aqui, gosto só de ouvir, assim, cara, as poucas interferências que eu fiz aqui, eu espero que tenham sido pequenas o suficiente pra não ter atrapalhado o raciocínio de quem tá ouvindo aí, cara, que a gente continue caminhando junto e eu podendo te ouvir cada vez mais. De fato, tua vida na minha vida é uma bênção, mesmo que a gente esteja longe e que vá se falando às vezes, muito de vez em quando, mas eu tenho certeza que quem tá ouvindo aí pôde desfrutar um pouco desse elo que a gente foi criando aí a partir do Som Maior, dessa descoberta. E, cara, que Deus continue te abençoando, abrindo as portas, te sustentando a tua família, e que você continue abençoando a galera onde você estiver, com a sua mochila e seu violão na mão e sua câmera fotográfica. Obrigado por esse tempo, mano. Obrigado obrigado pela tua amizade. Não tem muito o que falar, não. Foi sensacional, velho. Obrigado mesmo. E galera... Cara, eu também vou rasgar minha momento... Então rasga. Eu já ia mandar porque ficou aquele silêncio, aquele gap aqui. Estamos rasgando cedo cara, é amizade de verdade, velho. Você sabe, sim, porque eu sei que você não se envaidece, você tem até dificuldade com essa coisa do elogio de amigo, né, cara? Mas a missão, tudo isso que você tá falando, cara, assim, ela acontece com você no fone de ouvido, tocando, fazendo a comunicação daquilo, da sua fé, né? Então a gente tem aqui um fluxo de comunicação que é muito massa. Eu nunca almocei na sua casa, velho. A gente, na verdade, ainda se deve encontros e refeições. Você tá me devendo que você falou que você vinha. Tô aqui, velho. Eu passei voando, cara, pela tua região de São Paulo, pelo atraso que eu tive, mas... Mano, você tá muito, né? Você, Rodrigo Mota, tá muito dentro da minha vida, assim, habitante, né? O Spotify não me deixa mentir que você tá lá entre os artistas mais tocados, né? Meu único ouvinte. Da década. Cara, mas, pô, eu fiz um estrago. Privilégio, hein, cara? Privilégio. Pode falar que eu fiz um estrago. E eu também, assim, cara, acho que é muito legal essa empreitada, que Deus te abençoe, porque é uma empreitada de reciclagem de pensamento, de renovação de pensamento. Essa é a tua missão, esse é o teu ônus para a vida, e eu sei quanto isso é difícil para você, quanto torna corrido, né? Porque Hebreus 13 vai dizer que quando a galera não se envolve com uma iniciativa, o que é para ser uma alegria para um cara acaba se tornando pesado, né? E você está rompendo esse paradigma, está rompendo com toda a iniciativa tua, e livro, e podcast e tudo mais. E, mano, eu como teu amigo na missão, eu te digo, cara, que talvez a gente esteja carregando uma parada agora e que essa gravação, sei lá, vai estar sendo reproduzida em 2056 e a coisa mudou. Terá valido a pena. Amém, tá, cara. Amém. Amém mesmo. Então, assim, é uma pouca vergonha que a gente tem que sofrer para realizar esse tipo de coisa, mas em absoluto, Rodrigo, nenhum dia será em vão. Por mais que a gente pense em desistir todos os dias, não é em vão não, velho. E Deus tá nessa parada, tá ligado? Que Deus te abençoe.
abençoe tuas mulheres, abençoe teu ministério, e que você continue, né, MBR? Continua, porque é embaçado, mas é muito importante para a cruz de Cristo que a gente dialogue sobre isso e que a igreja de Cristo, a família de Cristo, tome parte nessa batalha por boa comunicação, pela proclamação do evangelho. Tá ligado? É isso. Por mais um trabalho juntos, hein? Próximos. Pô, vamos. Não precisa ser tão quebrada quanto da última vez, mas vamos juntos. Fazer a viola pro estúdio, cara. Todas essas coisas aí, mas, né? Nossa, só ao redor precisa rolar. Demorou. Valeu, mano. Obrigado, viu, velho? Valeu, gente. Obrigado, Evandrão. Valeu, cara. Deus abençoe mesmo. Tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo ChurchCon. Na verdade, até a próxima temporada do ChurchCon Podcast. Fique em contato com a ChurchCon nas redes sociais. @ChurchConBR no Instagram e Facebook.